Olá, meus irmãos, graça e paz a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar falando aqui sobre o dom de línguas, nem a ordem, nos cultos, a ordem nas reuniões da igreja, Vamos ler, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vós congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, Faça-se tudo para edificação. Se você fala em línguas, dentro da igreja, fale consigo mesmo e edifica a si mesmo, Mas não havendo intérprete na hora de profetizar para a igreja, Na hora de profetizar para a igreja, não fale em línguas. Se você falar em línguas, haja um intérprete, É assim que o apóstolo Paulo vai dizer. Se alguém falar em língua, faça isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e haja um intérprete. Olha a ordem do apóstolo Paulo para a profetização em línguas na igreja. Entende? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Então vejam, que o apóstolo Paulo fala: quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, Vocês podem falar em línguas, que vocês vão se edificar a si mesmo. Amém? Amém. Mas quando você for profetizar dentro da igreja, que haja um intérprete. Mas se você não haver intérprete, você fica calado na igreja, Calado. O que é calado? Nem falando em línguas, Calado. Não fale. Aí fale consigo mesmo e com Deus. Perdão, vamos lá de novo. Aqui eu acho que eu li errado. Tá, interpretei errado. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, ou seja, calado para o que? Profetizar em línguas, na igreja, que haja um intérprete. Ou então fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, você vai falar em línguas consigo mesmo e com Deus, para você receber a edificação. Vamos lá. E falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Desculpa. Então nós vemos, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Então, para não haver confusão de línguas dentro da igreja, haja um intérprete. Aquele que fala em línguas, profetiza para a igreja, em línguas, você interprete. Entende? Se não tiver um intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo. Você que falar em línguas vai falar consigo mesmo e com Deus, para que você receba o quê? Edificação. Amém? Então, vamos ver aqui. Olha mais uma palavrinha do apóstolo Paulo aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Amém? Paulo está dizendo, vamos reconhecer, o que eu estou dizendo.
né? Se você se considera profeta ou uma pessoa espirituosa, né? Reconheça que eu vos escrevo seja mandamento do Senhor. O que eu vos escrevo, né? Reconheça que é mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele também é ignorado. Entende? Por que ignorado? Porque você está ignorando as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo dos cristãos, dos gentios, né? Se você está ignorando o que ele está falando aqui nessa epístola, você está ignorando o que ele está falando, está ignorando os mandamentos do Senhor, né? E ele diz, se você ignorar isto, você é ignorado também. Você é ignorado porque você está ignorando essa epístola, está ignorando o que ele está dizendo, que você próprio segue, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, né? Aí, ó, e não proíba de falar em línguas. Paulo não está proibindo vocês falar em línguas. Vocês podem falar em línguas, mas, né, com ordem e decência. Com ordem e decência, né? A ordem é, se você vai profetizar em línguas, falar em línguas, né, para a igreja, né, você tem um intérprete, né? Se não houver um intérprete, fique calado na igreja, nem fale consigo mesmo e com Deus, para que você receba edificação, porque você falando em línguas, né, você edifica a si mesmo, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido. Reconheçam o que o apóstolo Paulo escreve, né, ser mandamento do Senhor, né? Não ignorem isso, porque de sorte você será ignorado porque você não está aceitando o que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça-se tudo com ordem e decência. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, graça e paz.